Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre, o Salmo 67. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Servir ao Senhor com alegria, quarto domingo de agosto, nos propõe a vocação do leigo, da leiga, de vocês, cristãos batizados. Celebramos também com muito carinho o Dia Nacional do Catequista, leigos evangelizadores disponíveis para o serviço do reino. Diante da palavra de Deus, Jesus apresenta uma questão bastante pertinente até nos nossos dias, a questão de ocupar o primeiro lugar. Nossa tendência humana natural é querer ter privilégio sempre. Se não trabalharmos nosso interior com a seiva do Evangelho, certamente será bem mais difícil dobrar nossa própria natureza humana. Nossa sociedade é marcada pela competição, pela disputa desse ou daquele lugar, a lei da vantagem. Vivemos um arrivismo constante, ou seja, o desejo de triunfar a qualquer preço. A proposta de Jesus contrapõe aos sentimentos dominadores. A proposta de Jesus é a da humildade. Pode até dizer que isso é impossível, mas não o é. A força da fé e da verdade vence o que até nos parece impossível. Não foi o próprio Jesus quem nos disse que a fé é capaz de remover até as montanhas? Portanto, não menosprezemos a força da fé, da verdade de Cristo. Jesus quer que aprendamos a viver dentro de nossas limitações humanas, com modéstia, com humildade, com simplicidade. O livro do Eclesiástico ressalta a grande importância da modéstia, da humildade, da caridade. Quem assim vive tem o olhar de Deus, pois controla suas ambições. E a quem tem a ambição desenfreada, os gananciosos, por exemplo, a modéstia nos faz compreender o outro e sermos generosos com tanta gente que necessita de apoio, de uma palavra boa, de gestos de amor. Outra vez, o Evangelho tem razão. A sabedoria dos simples e dos humildes, exaltados por Jesus, não se deixa corromper pelos apelos de consumismo. A humildade vence sempre a soberba dos poderosos. Caminhemos com Jesus. Ele está na casa de um fariseu, onde participa de um banquete. Lá havia quem escolhia os primeiros lugares, certamente convencidos de que o mereciam, de que eram importantes, coisas próprias de fariseus. O lugar de destaque era sinal de poder, de honra, de distinção, de importância. Será que isso vale para o céu? Jesus diz diferente, que a honra está na humildade, sem lutar para se destacar, aparecer diante dos outros. Nós valemos por aquilo que somos diante de Deus. Por isso, é interrogativa, é muito forte a palavra de Jesus que nos lembra onde está verdadeiramente o reino. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado.
não busquemos retribuições. O ensinamento de Cristo é que a caridade se faz em gestos de gratuidade, de solidariedade. O amor não se reduz a comércio de trocas. Esse é o caminho que o Evangelho nos convida a percorrer. Certamente por ele encontraremos a verdadeira liberdade, a paz, o amor verdadeiro e profundo. É assim que nos sentimos ao rezar pelos catequistas, quantos servem generosamente, incansavelmente, em tempos tão difíceis, as sementes do Evangelho. Sabemos que a recompensa deles vem de Deus. Nossas paróquias e comunidades não temos como retribuir a importância dessa missão. Devolvemos também aos pais, em tempos de pandemia, a arte de catequizar seus filhos. E, com a família, catequizemos pelos testemunhos, as famílias dos vizinhos, os caminhos por onde passamos. Então, a você, catequista, nossa oração. A você, leigo e leiga, que serve a igreja de tantas maneiras, também por este programa, nossas orações. A todos os cristãos batizados, que Deus abençoe com molho de graças e forças em tão nobre missão. Agradeço com carinho a visita da turma da Pai de Ritápolis, que na última quinta-feira veio a Lavras, em minha paróquia, me visitar, celebrar a Semana dos Especiais, dos portadores de necessidades especiais. Então vieram em torno de 19 pessoas visitando aqui Lavras, a nossa São Judas Tadeu. Que Deus abençoe os trabalhos da Pai de Ritápolis. Também nesta manhã, para a glória e honra de Deus, ganhamos mais um padre. Temos agora o padre Daniel, filho de Minduri, que vai prestar serviços como vigário paroquial na paróquia de São Sebastião, aqui em Lavras. Então, ao Padre Daniel, também por sua perseverança, desde já as nossas orações. Também com carinho nos unimos a tantos que no programa pedem e confiam em nossas orações. Nosso abraço a toda a família de Socinval de Souza, falecido nessa semana aí da Rua Coronel Tamarindo, grande colaborador da comunidade de São Cristóvão, grande acompanhador do nosso programa, né? Aquele que está sempre presente aí na história da comunidade de São Cristóvão, da família de Socinval, nossas orações para esse momento de entrega e de saudade. E a você que sempre reza conosco também a nossa bênção. Caminhemos perseverantes na fé e na oração. Junto ao lar de Nazaré, Jesus, Maria e José, invocando o apóstolo São Judas Tadeu. Amanhã 28, sempre o invocamos, né? E ainda hoje Santa Mônica, amanhã Santo Agostinho. Sobre você, ouvinte, casa e família, desse permanece e te acompanhe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Um abençoado final de semana para todos nós. Queridos ouvintes da Emboabas, do programa A Voz de São João Bosco, vamos falar hoje sobre a confissão dos pecados. A acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela confissão, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da Igreja. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os dois últimos preceitos
dos 10 mandamentos, pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. Quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia de Deus. Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa remir por intermédio do sacerdote. Se o doente insistir em esconder do médico sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. A confissão das faltas cotidianas, pecados veniais ou simples, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a ver-nos curados por Cristo, a progredir na vida do Espírito Santo, recebendo mais frequentemente, através desse sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos uns com os outros. Quem confessa os próprios pecados está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados, se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, é o próprio homem quem os fez. Destróis o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a desfazer o que fizestes, então tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuís para a verdade e consegues chegar à luz de Deus. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco. Nosso abraço, fique com Deus. É Padre Silvio Firmo do Nascimento, vigário paroquial da paróquia São Sebastião de Lavras. Dizemos uma importância de confessar os pecados graves e não deixar pecados acumulados por questão de prudência. Que Deus nos ilumine e tenhamos bons propósitos. Uma boa visita ao Santíssimo, fazer um exame de consciência, seria muito recomendado. Fique com Deus, nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052.
Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371-1953. Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, nesta pequena participação no programa Voz da Paróquia, comandada pela família do Lauro Lino dos Santos, hoje quero trazer uma pequena meditação sobre o ser catequista, compromisso de fé e amor. Ensinar e apontar bons caminhos é um ato de amor e um ensino da palavra de Deus e também cumprimento do que ordenou o Senhor. Inclusive, o tema da minha ordenação sacerdotal, 29 anos atrás, foi este, baseado em Marcos 16:15, ide pelo mundo inteiro e anunciar a boa nova a toda criatura. Com os seus serviços, os catequistas cumprem um papel muito importante para a vida dos cristãos e são considerados a raiz da vida da Igreja, pois colaboram diretamente com 3 pontos essenciais: a transmissão da fé e o seu fortalecimento, a compreensão dos sacramentos, a importância dos compromissos cristãos. Sabe, meu querido irmão, a missão dos catequistas é mostrar na teoria levada ao dia a dia que os caminhos ensinados por Cristo serão sempre os melhores a se percorrer, do amor, da fraternidade e da humildade. Como ensina o novo catecismo da Igreja Católica, no centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que deve mover os catequistas é sempre guiar as pessoas a Jesus, não só as crianças, mas
todo e qualquer sujeito, independentemente da sua faixa etária. Até porque a catequese é um processo contínuo de busca. E o catequista, ele tenha esse sentimento diante da vontade de educar e acompanhar. Então, munido sempre de amor e misericórdia. Apesar de todo receio inicial, é uma responsabilidade muito grande. Sim, como muitos testemunham, que lembram, se daria conta deste papel tão importante de ser catequista, mas dando sim para Deus, tendo amor e misericórdia, com certeza a catequese e a missão de ser catequista vai fluir, sim, como deve ser, com a graça de Deus. Querido irmão, rádio ouvinte, a catequese foi sempre considerada pela Igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos apóstolos uma última ordem: fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que lhes confiava. E você, catequista, tem essa missão de ensinar e de mostrar Jesus presente na vida das pessoas e na vida do mundo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fiquem todos com Deus e sempre intercedidos pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Parabéns, catequistas, parabéns todos aqueles que se envolvem na educação da fé humana do ser humano. Amém, amém, amém. Saudações, caros ouvintes. Nos encontramos mais uma vez neste programa semanal para falar um pouquinho da liturgia do domingo e para darmos alguma notícia de nossas atividades. Estamos no 22º domingo do tempo comum. O tema da liturgia deste domingo propõe para nós uma reflexão sobre alguns valores do reino de Deus que devem nos acompanhar. Quais valores são esses? A humildade, a gratuidade e o amor desinteressado. Vamos acompanhar a proclamação desse evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá um lugar para ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar,
Não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho nos mostra Jesus num banquete na casa de um fariseu. Jesus aproveita dessa situação para falar do banquete do reino de Deus. Ele nos diz que quem quiser participar deste banquete do reino deve viver de maneira sincera a humildade. Mas Jesus também aproveita da situação para denunciar a atitude de certas pessoas que levam as suas vidas buscando tão somente a ambição, buscando tão somente a luta pelo poder e pelo reconhecimento. Jesus denuncia a atitude de superioridade que alguns têm com relação aos outros. Ele afirma também, nessa parábola, que para entrar no banquete do reino, todos precisam ter essa postura, porque tem lugar para todos, ou seja, todos os homens e mulheres são convidados. A postura de quem for participar do banquete do reino deve ser a da gratuidade, a do amor desinteressado. Todos os participantes do banquete devem pautar suas relações na humildade, na gratuidade e no amor desinteressado. O reino de Deus é um lugar de se viver a irmandade, a fraternidade, a comunhão, a partilha e o serviço. O reino de Deus exclui qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição, de domínio sobre os outros. Pois bem, caros ouvintes, quem quiser entrar no reino de Deus tem que se fazer pequeno, ser simples, ser humilde e não ter pretensões de ser melhor que ninguém. Os fariseus tinham o costume de convidar para comer em suas casas somente aqueles que podiam retribuir da mesma forma. Jesus denuncia essa atitude porque o que acontecia era somente uma troca de favores. Segundo Jesus, é preciso convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Devemos fazer o convite de maneira despretensiosa e de maneira gratuita. O reino de Deus é apresentado como um banquete, onde os convidados estão unidos por laços de familiaridade, de irmandade, de comunhão. Para esse banquete, todos, sem exceção, são convidados. Eu quero participar desse banquete. Você também quer? Então, vamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar para que isso aconteça. O que eu gostaria de avisar é que no próximo fim de semana teremos a festa na comunidade rural São Domingos Sávio. No dia 3 de setembro teremos missa às 18 horas, procissão e coroação do Sagrado Coração de Jesus, feita pelo Grupo Uma. Depois víspora e barraquinhas. No dia 4 de setembro, teremos missa às 11 horas, depois leilão de prendas e bezerros e barraquinhas. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu e o Padre Marreco nos encontramos em Brasília, participando de uma importante reunião da nossa congregação. Um ônibus sairá hoje à noite de São João del Rei para participar de um encontro da juventude salesiana com o nosso superior geral, em Brasília, o reitor-mor dos salesianos de Dom Bosco, Padre Ángel Fernandes Artime. Eu e o Padre Marreco também participaremos desse encontro. Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.